Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto fundamental para o cristão, que é o poder libertador do perdão. Olá, meus queridos, paz e graça do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala, Pastor Júnior, somos podcast, começando agora para mais um episódio. Queridos, nós vamos falar hoje um assunto fundamental, que é o poder libertador do perdão. Já quero perguntar para você: você tem perdoado o seu irmão? Você tem perdoado aquele que te tem ofendido? Como está o seu coração em relação a este tema? Queridos, é muito fundamental para todo cristão liberar o perdão. E o poder libertador do perdão é algo extraordinário que acontece na vida daquele que libera perdão, daquele que perdoa o seu irmão, tá bom? Eu quero falar sobre isso, com vocês, o poder libertador do perdão. Veja só, queridos, o que será que acontece, com aquele que não perdoa o seu irmão? Veja nessa imagem que eu coloquei aqui, que parece que a pessoa está encoberta por trevas. E parece que ela não está bem. E não está bem mesmo, porque na verdade quem está nessa situação, ela está, irmãos, como se estivesse aprisionada. Aprisionada à raiz de amargura, a uma mágoa que carrega. E olha, queridos, nós precisamos dizer que pessoas que não perdoam, elas estão sim aprisionadas. Aprisionadas ao fato que aconteceu, aprisionada ao passado, aprisionada à dor. E aí carrega consigo esse sentimento de amargura terrível, sentimento terrível que só faz, na verdade, aprisionar o homem. Isso é uma realidade. O homem fica totalmente aprisionado. Queridos, a situação é muito difícil e eu queria dizer que a ausência de perdão é uma obra das trevas. Tá bom? O Senhor fala na sua palavra que nós devemos perdoar. Certo? Nós devemos perdoar. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o que foi que ele falou? Olha só, eu queria trazer alguns textos. Um texto aqui, depois vamos fazer uma reflexão. Um texto maior. Esse texto diz assim: aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, a Bíblia está dizendo: se eu perdoar, os meus pecados serão perdoados. Se eu não perdoar, os pecados serão retidos dentro do nosso coração. Veja que isso é muito sério. Tá bom? Vamos tratar de um texto aqui maior e a gente vai analisando. Evidentemente, irmãos, que existe muitos textos da palavra que vai falar sobre perdão e a gente não quer se delongar muito, tá bom? Nos diversos textos da Bíblia. Vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor, queridos. Mateus capítulo 18, verso 21. Pedro chegou para o Senhor, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E aí o Senhor chega e diz para ele: olha, você deve perdoar o seu irmão, Você deve perdoar o seu irmão quantas vezes? 70 vezes 7. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas a 70 vezes 7. Então veja só, amados. O Senhor Jesus estava dizendo aqui, irmãos, que não teria limites para você perdoar. Não é para você fazer uma conta de matemática. 70 vezes 7, 490. Então, 490 vezes que meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. 491 não.
Não é isso, irmão. Porque os rabinos daquela época entendiam que 7 vezes era o número perfeito para se perdoar. E Pedro, quando ele dá essa alternativa para Jesus, dizendo até 7 vezes, né? E Jesus não, é 70 vezes 7, mostrando que era muito mais. Então o Senhor Jesus começa a tratar com Pedro, e o assunto começa aqui a falar sobre perdão, né? Essa perícope do perdão aqui em Mateus capítulo 18, verso 21. E aí segue o texto, e o Senhor Jesus ele fala assim, olha só, por isso o reino dos céus, então Jesus começa a contar uma parábola, dizendo, por isso o reino dos céus compara-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Preste atenção no valor, 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Estava pedindo o quê? Generosidade. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, amor, soltou e perdoou a dívida. Preste atenção. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, né, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando os seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, aquele que foi perdoado 10.000, não quis perdoar um outro que lhe devia 100. Preste atenção nisso. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, Jesus falando aqui, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos, isso é muito, mas muito sério. Muito sério. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos, a história aqui, o homem devia 10.000, pediu perdão e foi perdoado. Este mesmo homem tinha um servo que devia 100 e ele não perdoou. Veja o que é que o Senhor está nos ensinando. Que nós devemos perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes nós devemos perdoar? Irmãos, 70 vezes 7? Nós devemos perdoar infinitamente. Primeiro, irmãos, porque não é facultado a cada um de nós se eu devo perdoar ou se eu não devo perdoar. Vocês vão saber disso? O Senhor Jesus, irmãos,
Na oração que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, ele disse assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Queridos, isso aqui é muito, mas muito sério, sabe? Porque se a gente não perdoar o irmão, se a gente não perdoar o nosso irmão, nós não receberemos perdão de Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, é bem clara em relação a isso. E aí é por isso que muitas vezes a gente está nessa situação. Parece que tudo ao nosso redor é trevas. Nós precisamos liberar o perdão. A única coisa que vai nos fazer estar libertos é perdoar o irmão. Independentemente de quantas vezes isso acontecer. E aí, irmãos, quando você perdoa, toda essa carga, né, que a gente carrega quando a gente não perdoa, toda essa cadeia que parece que aprisiona, que arranha o nosso coração, que arranha a nossa alma, né? Todo esse espírito das trevas que pode estar atormentando as pessoas, eles vão embora. Porque há total libertação. Queridos, nós precisamos entender que me parece que cada um de nós temos uma pessoa, alguém que nós precisamos pedir perdão. Eu já tive a experiência de carregar uma amargura um tempo comigo, mas eu consegui, perdoar aquilo que a pessoa tenha feito contra mim. Não foi fácil, viu? E olha que eu não estava esperando que a pessoa viesse pedir perdão. Eu fui lá pedir perdão à pessoa, mesmo eu não tendo nada contra ela. Mesmo sabendo que essa pessoa tinha algo contra mim. Irmãos, entenderam? Muitas vezes nós esperamos muito das outras pessoas. E olha, aqui tem pessoas que perdoam, mas esse perdão, irmãos, é só como se fosse assim, de fachada. É como se fosse só de fachada. E nós não podemos ser cristãos que perdoam de fachada. Você está entendendo? Não podemos ser isso. De jeito nenhum, irmãos. Não podemos ser de jeito, de forma absolutamente nenhuma. Por isso que essa palavra ela vai trazer uma bênção para o seu coração. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Pedido de perdão não é só se eu ofendo meu irmão, eu vou lá e vou perdoar o meu irmão. Não. Vou mostrar um texto aqui para você, para a gente encerrar aqui. Mateus capítulo 18, verso 15, ele diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, então, se ele tem algo contra mim, eu vou lá pedir perdão a ele. Isso é o Evangelho. Jesus no alto de uma cruz, quem estava lá, irmãos? O inocente Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhou para aqueles que estavam ali, para os seus acusadores e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Ah, você pode dizer assim: ah, pastor, mas veja só, nós precisamos entender que era Jesus que estava ali perdoando. Eu sou homem.
Eu não posso perdoar como Jesus. Eu não tenho poder que Jesus tinha. Eu sou uma pessoa limitada. Eu sou um homem natural. Concordo com isso. Mas eu quero lembrar você de alguém que não era Jesus, que fez a mesma coisa. Quem foi? Estevão, sendo apedrejado, olhou para o céu, viu os céus abertos, o Filho do Homem em pé, não estava sentado, estava em pé, e ele disse: não repute nenhum pecado a eles, perdoa. Não peço que reputes nenhum pecado, perdoa, Senhor. Não sabe o que faz. Então veja, irmãos, que poder é a excelência daquele que perdoa. É algo extraordinário. E aí, quando você é perdoado, irmãos, o libera perdão, acontece uma libertação total diante de Deus. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque Deus fez assim. Ele mandou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para pagar as nossas dívidas. E se Jesus perdoou, nós devemos perdoar. Quero fazer uma pergunta a você. Existe alguém que você precisa perdoar? Não precisa me responder. Perdoa, tá? Quando você perdoar, você vai sentir a libertação. Sabe por quê? Porque senão esse assunto vai ficar remoendo todos os dias na sua vida. Aí você vai ficar uma pessoa amargurada, triste, angustiada, infeliz. Você vai ficar uma pessoa, né? Sem pensar no amanhã, sem felicidade, sem projeto, sem futuro, sem nada. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que você vai perdoar. Essa palavra é perdoa o teu irmão. Perdoa ele. Perdoa e você vai ver o poder da libertação atuar no teu coração. Essa palavra precisa ser proclamada. Divulga, irmão, porque muitas pessoas precisam liberar esse perdão. Ok? Queridos, estamos encerrando aqui esse episódio. Não falamos tudo sobre perdão. Só aquilo que Deus colocou no nosso coração. Perdoe e você verá o efeito libertador do perdão na sua vida. Deus te abençoe poderosamente, que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração e a sua alma. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.